Estamos às portas do 13º Congresso Latino-Americano ATALAC 2026, que será realizado entre os dias 10 e 14 de agosto em Ribeirão Preto. E venho para afirmar que este evento superará qualquer outra iniciativa em termos de legado para o nosso setor. E por quê? Primeiro, por celebrar o legado do professor José Paulo Stupielo, amado amigo e presidente emérito da STAB. Este extraordinário homem foi um visionário incansável, além de grande arquiteto e força motriz da moderna indústria sucroalcooleira brasileira. E essa indústria viria a influenciar e conectar o setor em todo o mundo. Portanto, além de homenagear o professor Stupielo, o Zé Paulo, este congresso destaca em seu slogan essa conexão global, ou seja, abre aspas, cana-de-açúcar, a bioenergia que conecta os países, fecha aspas. Adiante, farei uma alusão a essas extraordinárias oportunidades bioenergéticas que estão bem diante de nós. Mas retomo o ponto para seguir ilustrando a convergência de fatores que elevam o legado deste congresso a um marco realmente histórico. Esse congresso é resultado da ação coordenada e do esforço abnegado dos componentes de entidades como a STAB, ATALAC e ATACORE, com apoio direto da SEISE e da FENASUCRO. Hoje, a STAB é presidida pela renomada pesquisadora científica brasileira, cuja carreira remonta ao Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, a doutora Rafaela Rossetto. Onde aproveito para destacar que a professora doutora Monalisa Sampaio Carneiro, eminente pesquisadora brasileira, está ocupando a cadeira da presidência do Comitê Executivo que lidera a ISSCT, a nossa Sociedade Internacional de Tecnólogos da Cana-de-Açúcar. Curiosamente, nenhum brasileiro ocupou essa presidência em mais de 100 anos de história do ISSCT e que pesa a envergadura de nosso país no setor. Portanto, essa eleição, no final de 2025, representa 2 marcos históricos, tornando-a a primeira brasileira e a primeira mulher a liderar essa importante organização global. Celebro ainda a figura do pesquisador Carlos Sainz, querido amigo costarricense que conhece mais o Brasil do que todos nós, e eminente presidente simultaneamente da ATALAC e da ATACORE, respectivamente, a Associação de Técnicos da Indústria da Cana-de-Açúcar de toda a América Latina e Caribe e dos técnicos do setor também na Costa Rica. E espero haver demonstrado aos supersticiosos, até aqui, que o 13, nesse caso remontando ao 13º Congresso, representa, na verdade, o marco em oportunidades e, metaforicamente, um momento de muita sorte para o setor, e não o contrário. Digo isso porque prospera em nosso tempo a noção de que estamos vivendo uma crise no setor, com contornos apocalípticos para muitos. Mas devo objetar sem demora, pois, se submetemos os números a um escrutínio rigoroso, o dito mercado em baixa e essas nuvens negras pairando sobre 2026 se dissolvem facilmente no ar, revelando o que de fato estamos vivendo. Uma tempestade perfeita, sim, mas em vieses cognitivos, onde posso denotar a miopia de mercado como fator primordial. Bom, mas também devemos reconhecer os vieses de tipo procíclico, ou de ciclo extremo, infinito nesse caso, além do anchoring bias, ou efeito de ancoragem,
a heurística da disponibilidade e a falsa generalização, produzindo um julgamento hiperbólico de curto prazo, com reducionismo de mercado e desencadeando uma espécie de miopia de tipo conjuntural. Ao ancorar as projeções de longo prazo na volatilidade spot das commodities, o mercado incorre em um reducionismo mercadológico procíclico, confundindo flutuações sazonais de preço com a robustez estrutural e a capacidade de inovação dos ativos reais em nossas cadeias produtivas. E mesmo em um mercado maduro, centenário, todos podem estar cegos. E cegos sob a própria cegueira, como assinalado por Kahneman, Nobel de Economia, em 2002. E a volatilidade de nosso tempo acentua essa cegueira generalizada. Nas palavras lapidares de Herbert Simon, Nobel de Economia, em 1978, abro aspas, em um mundo rico em informação, a riqueza de informação significa a pobreza de outra coisa, a escassez daquilo que a informação consome. O que a informação consome é bastante óbvio. Ela consome a atenção de seus receptores, e eu fecho aspas. Assim, o que o setor vê é uma tela e não um período histórico. Uma análise mais detida sobre o comportamento do setor frente à volatilidade dos mercados ilustra com precisão a máxima de Simon sobre os nossos vieses diante do excesso de informação que inunda as discussões sobre economia. Ou seja, a abundância de dados gera uma pobreza de atenção. Estamos todos atordoados diante da atualização de preços em tempo real das commodities na tela bem diante de nós. Enquanto os analistas operam sob as amarras da bounded rationality, ou racionalidade limitada, um conceito também cunhado por Herbert Simon. Assim, o excesso de ruído financeiro de curto prazo consome a atenção cognitiva que deveria estar centrada em fundamentos estruturais e estratégicos de médio e longo prazo, assim como na estabilidade da cadeia de valor. Isso resulta em diagnósticos superficiais disfarçados de precisão analítica, que alimentam as redes sociais, induzindo um efeito rebanho setorial e um quadro de viés cognitivo generalizado. Mas isso seria possível? Ou sou eu quem se equivoca em manter o otimismo? Bom, vejamos. Hoje, 8 de junho de 2026, o preço do açúcar no mercado futuro internacional opera cotado na Bolsa de Nova York a 14 cents de dólar por libra preso. Isso baliza contratos em julho de 2026, mostrando certa estabilidade nos últimos dias e com viés técnico positivo de 0,33%. A 14 ou 15 centavos por libra, o preço mundial do açúcar está cerca de 5 a 6 vezes acima do desastre nominal de 1985, onde aterrissamos em 2,5 centavos por libra-peso. E estamos quase 10 vezes acima do piso de 66, onde afundamos em 1,4 centavos por libra. Mesmo se descontar da inflação e com as devidas correções monetárias, o preço de hoje está cotado em quase o dobro da mínima real de 85. A análise retrospectiva desses colapsos de preço em 66 e 85 demonstra o perigo de se operar sobre o viés procíclico. Em ambos os recortes, o mercado precificou o fim estrutural do setor açucareiro, com base no colapso do preço em vermelho na tela dos monitores, ainda em tubo de imagem. No entanto, ignorou-se a capacidade de reordenamento institucional. O crash de 66 forçou novas arquiteturas de cotas globais e a crise de 85 acelerou a transição biotecnológica
por exemplo, no Centro-Sul brasileiro, né? Além do impulso ao mercado de biocombustíveis, provando que o ruído de preços spot, de curto prazo, frequentemente cega o analista para todas as forças de reconfiguração dos ativos reais. José Paulo Stupiello entendeu isso e operou transformações fulcrais em meio a crises realmente assustadoras. A análise deflacionada oferece um combustível empírico robusto para sustentar a minha tese, de uma espécie de miopia conjuntural, pois acompanhem comigo. O preço nominal de 1,80 cents por libra-peso equivaleria isso em 66, né? A 18,88 cents a libra-peso hoje. Isso significa que o preço atual de 14 cents em termos reais, inferior à média dessa terrível recessão de 66. Então, o setor corre o risco de quebrar. Se o preço real hoje flerta com os níveis do colapso de 66 e 85, por que o setor sucroenergético atual não corre o risco de falir? Por que insisto nisso? A minha resposta, reside na reconfiguração técnica e na flexibilidade dos ativos reais, como eu disse. Algo que o preço na tela não consegue mensurar, como produtividade, escala. O custo marginal de produção por hectare e eficiência de extração de ATR evoluíram drasticamente desde a década de 80. O ponto de equilíbrio, o break-even atual, é incomparavelmente mais baixo. Além disso, temos a elasticidade do mix de produção. Em 66, 85, as usinas eram reféns do açúcar. O preço do açúcar significava muito mais. Hoje o setor é sucroenergético. A capacidade de desviar instantaneamente a biomassa para o etanol ou cogeração de bioeletricidade atua como um colchão amortecedor que não existia no passado. A deflação histórica dos preços do açúcar desconstrói, pois, a ilusão nominal que frequentemente alimenta os diagnósticos de mercado, os diagnósticos superficiais de mercado. Isso prova de forma acachapante que a manchete do preço nominal é uma miragem. Não estamos no abismo, estamos apenas olhando pelo lado errado do telescópio. Por focar exclusivamente no ruído do preço na tela, o observador míope ignora que a evolução biotecnológica e a flexibilidade energética das usinas modernas reconfiguraram toda a matriz de custo e o custo marginal no setor, blindando contra os mesmos vetores que dizimaram o mercado no século passado. Portanto, a diferença decisiva é estrutural e não apenas estatística. Os colapsos históricos ocorreram quando a cana-de-açúcar estava presa numa matriz alimentar de produto único. Uma cultura, um produto, um preço, um destino. Essa cana acabou. Hoje o setor comanda uma plataforma de biomassa dinâmica e flexível e que aposta na transição energética como alavanca para um novo patamar, tal e qual o slogan do Congresso. Ou a bioenergia que conecta os países. E me atrevo a considerar esse Congresso como transcendente das fronteiras latino-americanas. Este é um Congresso internacional e indelével. Um Congresso que conecta o setor globalmente, sim, e conecta o setor em definitivo a um novo patamar, um novo horizonte, muito além da cotação do açúcar na tela de LED. Estamos aqui para falar de açúcar, etanol,
bioeletricidade, mas também para falar de SAF, combustível sustentável de aviação, e partindo do etanol. Cada um desses produtos é, pois, uma porta de saída e também uma porta de entrada para mercados independentes e vigorosos. Tanto render-se a uma estratégia corporativa baseada no pânico e em tickers de curtíssimo prazo em 2026 equivale a ignorar um fato escrito em pedra ao longo de pelo menos 60 anos de dados robustos e confiáveis. Já sobrevivemos a coisas muito piores, com armas muito menores. E seria isso que o nosso querido Stupielo diria em seu discurso de abertura. O preço está baixo, sim, mas as nossas opções nunca estiveram tão altas. E a disciplina exigida para atravessar esse momento não é a previsão, é a governança. Não baseiem vossas estratégias no preço do açúcar oscilando na tela. Governe a situação, considerando o açúcar incorporado a um sistema bem mais complexo. E que venha o milho. Em suma, o erro metodológico do reducionismo mercadológico torna-se ainda mais evidente quando desmistificamos a ilusão de que o preço, isoladamente, determina a viabilidade setorial. Preço e margem operam em dimensões distintas. Ao justapor os patamares reais, contemporâneos, aos colapsos de 66 e 85, a análise linear sugere uma destruição idêntica de valor. Contudo, essa premissa omite o deslocamento estrutural da curva de custos impulsionado pela eficiência tecnocientífica. Enquanto os crashes do século XX sufocavam as usinas em margens líquidas severamente negativas, reflexo de uma matriz agrícola de baixo rendimento e refém de um produto único, o ecossistema atual absorve a compressão dos preços na tela através de um custo marginal otimizado. O aumento expressivo no TCH, a maximização no ATR, do RTC, o aproveitamento do tempo industrial e a diluição dos custos fixos pela monetização de coprodutos energéticos, os já citados, mas, além dos créditos de carbono, reconfiguraram o break-even do setor, repito. Portanto, julgar a rigidez estrutural de um setor, ignorando os saltos históricos de produtividade e flexibilidade fabril, é confundir o sintoma financeiro com a fisiologia real da produção, da cadeia de valor. Não pretendo aqui fechar o tema, um tema tão complexo, mas provocar um intenso, saudável e produtivo debate. Um debate científico, multidisciplinar. Para isso e muito mais, junte-se a nós em agosto. Eu sou Carlos Leger Sherman Palmer. Estarei com vocês e estarei falando sobre combustível de aviação, SAF, e contribuindo também em debates sobre a eficiência energética. Até lá.